A insuficiência renal aguda é uma patologia bem frequente de ser vista, que se caracteriza pela deterioração rápida e progressiva da funcionalidade renal, demorando horas a dias. E ela acaba causando um acúmulo de dejetos nitrogenados no sangue, assim como uma alteração no equilíbrio hidroeletrolítico. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo, fica comigo até o final. Vem comigo para mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. Antes da gente continuar, eu só quero fazer aquele convite de sempre. Deixa um like ali embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha o vídeo com os seus colegas. Isso ajuda ao canal continuar crescendo e a eu poder continuar produzindo conteúdo para vocês. No mais, vou deixar vocês com o conteúdo do vídeo. Logo de cara eu quero diferenciar a insuficiência renal aguda da crônica para vocês. Vocês têm que entender que basicamente elas se diferenciam fortemente em dois aspectos. O primeiro é que a insuficiência renal aguda ela evolui de forma rápida, como eu falei no início do vídeo, enquanto que a crônica ela demora anos para se estabelecer e para começar a gerar sinais e sintomas. A segunda diferença é que a insuficiência renal aguda é uma doença potencialmente reversível. Se você encontrar a causa e conseguir reverter a causa, você consegue fazer com que o quadro de lesão não avance para uma destruição total de néfrons e dessa forma a funcionalidade renal se reestabelece. Eu sei que muitos vão se perguntar o porquê eu estou utilizando o termo insuficiência, se alguns livros atuais já vêm como lesão renal aguda ou injúria. Vamos lá, o termo lesão ou injúria, ele é muito utilizado atualmente porque ele diz bem sobre esse processo progressivo que está acontecendo no rim, de dano, de lesão direta, que pode avançar e chegar a um grau de necrose e perda da funcionalidade, que seria a insuficiência. No entanto, como o termo insuficiência renal aguda já é uma definição bem consensuada por vários grupos multidisciplinares de experts, nós vamos utilizar ela aqui no vídeo. Dentre esses grupos a gente pode citar três, como por exemplo o AKIN, que vem da sigla em inglês Acute Kidney Injury Network, o ADQI, que vem de Acute Dialysis Quality Initiative, e o KDIGO, que vem de Kidney Disease Improving Global Outcomes. E esses três grupos eles são muito importantes para o estudo de insuficiência renal aguda. Inclusive, eles criaram alguns tipos de estágios classificatórios da insuficiência renal aguda. A gente vai citar alguns deles. Por exemplo, o KDIGO e o AKIN criaram uma classificação funcional onde eles dividem a insuficiência renal aguda em estágio 1, 2 e 3. Eles levam em consideração o nível de creatinina sérica e também o nível de diurese do paciente para poder classificar. E eu vou tentar ajudar vocês a lembrarem um pouquinho dessa classificação. Vamos levar em consideração a creatinina. No estágio 1, a gente tem um paciente que tem a creatinina de 1,5 a 1,9 vezes o valor normal basal da creatinina. No estágio 2, nós temos o valor de creatinina de 2 a 2,9 vezes o valor basal da creatinina. E no estágio 3, olha só, nós temos 3 vezes ou mais o valor basal de creatinina sérica. Então a gente tem esse jeito de ajudar a lembrar esses valores. Agora, quando a gente fala de ADQI, eles criaram uma outra classificação funcional, onde eles dividem o estágio de insuficiência renal em 5. E essa classificação é conhecida como RIFLE, onde cada uma das letras dessa sigla representa uma parte das fases de evolução da insuficiência. A primeira, por exemplo, o R, vem de risco de insuficiência renal. O I vem de injúria renal, quando realmente já está tendo uma lesão direta sobre o rim. O F vem de falha renal. O L vem de loss, que significa perda, ou seja, o paciente já está em perda de funcionalidade renal importante e o rim dele já não está funcionando há um tempo. Isso aí a gente também conhece como insuficiência renal aguda persistente. O paciente está com pelo menos um mês de sintomas de perda na função renal. E o E vem de end stage, quando o paciente já entra na fase terminal de funcionalidade renal e esse órgão já não tem mais como trabalhar direito e o paciente vai precisar de hemodiálise, porque já está pelo menos 3 meses sem funcionar. A outra classificação que a gente tem é a classificação etiológica da insuficiência renal. E ela se divide em insuficiência renal aguda pré-renal, intrínseca e pós-renal. Isso vem dependendo de qual é a causa da lesão e que está causando esse quadro todo. Então vamos falar de um por vez. Na insuficiência renal aguda pré-renal, o problema está sendo na pressão arterial e na
perfusão que a gente está tendo no nosso rim. Nós temos alguma alteração que não permite com que o rim mantenha uma boa pressão de filtrado glomerular, isso acaba afetando a produção de urina. A gente tem que lembrar que nós temos alguns mecanismos compensatórios que tentam evitar com que a pressão de filtração diminua. Por exemplo, nós temos o sistema barorreceptor, que evita uma hipotensão, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sistema simpático, o sistema de vasocompressores, como por exemplo a própria vasopressina, a adrenalina, a noradrenalina e outras substâncias vasoconstritoras. Então esses sistemas eles tentam evitar com que a pressão caia, e isso acabe causando uma perda ali na funcionalidade do nosso rim. No entanto, quando todos esses mecanismos falham, o nosso rim não consegue mais produzir a urina dele, e aí a gente começa a entrar num quadro de insuficiência. E quando a gente fala de causas pré-renais, a gente pode citar as causas que têm a ver com a circulação sanguínea. Então é basicamente hemorragia, choque hemorrágico ou choque hipovolêmico, paciente que está num quadro de insuficiência cardíaca, paciente que está com hipoalbuminemia grave, como por exemplo acontece numa síndrome nefrótica descompensada, pacientes em uso de medicamentos, como por exemplo os anti-inflamatórios não hormonais, IECA e ARA2, porque todos esses medicamentos acabam evitando a funcionalidade normal dos mecanismos compensatórios. O IECA e o ARA2 mesmo bloqueiam o efeito ótimo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Outras causas pré-renais podem ser citadas como drenagem cirúrgica, perdas digestivas por diarreias muito volumosas e até mesmo por tromboembolismos. Quando a gente fala de causas intrínsecas, a gente vai dividir elas em 4 grandes causas. A primeira são as doenças glomerulares, como por exemplo a glomerulonefrite rapidamente progressiva e outras glomerulopatias que nós falamos bastante nos vídeos de síndrome nefrítica e nefrótica. Eu vou deixar um card aí em cima aparecendo para vocês. Quem quiser assistir é bom dar uma olhadinha naquele vídeo lá. Nós também temos as causas tubulares agudas, ou seja, são as causas onde os túbulos do néfron começam a ser afetados. Por exemplo, numa necrose tubular aguda, que acontece bastante com envenenamento de cobra. Nós também temos as doenças túbulo-intersticiais, que são causadas por nefrite intersticial alérgica ou até mesmo pelas infecções, sejam elas virais, bacterianas ou fúngicas. E a quarta grande causa são as doenças dos grandes vasos, que podem ser causados, por exemplo, por trombose e até mesmo a vasculite de Takayasu. Se você quiser saber um pouco mais sobre vasculite, eu vou deixar um card aí em cima também. Eu já falei bastante sobre vasculite aqui no canal e eu tenho umas aulas bem completas sobre esse assunto. Quando a gente fala de causa pós-renal, é basicamente via urinária. Então pode ser por estenose ureteral, pode ser por cálculo, tumores externos e internos da região da via urinária. Nós podemos ter também alterações de infecção urinária frequente, o que acaba afetando a passagem tranquila ali da urina pelos túbulos da via urinária, e até mesmo por questões de sondagem que acaba lesionando a uretra e causando estenose e fibrose dessa uretra. O quadro clínico dessa doença vai depender muito da causa. Então eu vou dizer mais ou menos alguns sintomas e sinais cardinais que vão ocorrer. Primeiramente, a gente tem que entender que a alteração na produção de urina, ela varia muito. O paciente pode tanto ter uma produção de urina normal ou até mesmo uma oligúria, que quando a produção de urina diminui. Essa oligúria é muito importante ressaltar que ela tem a característica de ser menor que 20 ml hora ou até mesmo menor que 400 ml dia. E o paciente em alguns casos entra no quadro de anúria, quando a produção de urina é mínima e ele não tem absolutamente quase nada aparecendo na sonda que foi passada para ele. Outros sintomas muito importantes são a taquicardia e hipotensão, que vão estar relacionados aos mecanismos compensatórios, e em alguns casos hipervolemia. Isso acontece quando o paciente não consegue mais produzir urina, então ele começa a ficar edemaciado, e isso dá a característica de hipervolemia no paciente. Outros sintomas costumam aparecer decorrente das complicações que o paciente pode ter por ele ter desequilíbrio hidroeletrolítico, por ele ter acidose metabólica e até mesmo por ele entrar num quadro de uremia, quando a ureia e a creatinina, que são os dejetos metabólicos, se encontram muito aumentados. Quando a gente fala de exames laboratoriais, a gente pode citar a dosagem de ureia e creatinina, que vão estar elevadas, como nós estamos falando recém, o hemograma, para a gente encontrar uma provável leucocitose, dependendo de causa, obviamente, tá pessoal? A gente pode encontrar uma eosinofilia também no paciente que está com alterações alérgicas e até mesmo uma trombocitopenia. A gente também pode dosar cálcio sérico, dosagem de ácido úrico e de creatinoquinase também é importante. Quando a gente suspeita de origem autoimune, a gente pode fazer a dosagem de ANCA para as vasculites,
nutrientes, anti-MBG para good pasture e até mesmo de complemento, quando a gente suspeita de outras alterações autoimunes que podem afetar o rim. No sedimento urinário, a gente pode encontrar células que podem variar desde leucocitúria, hematúria, eosinofilúria. A gente pode encontrar sedimentos urinários que podem variar desde sedimentos hemáticos, sedimentos leucocitários, sedimentos hialinos ou até mesmo sedimentos granulomatosos que têm a coloração marrom, que costuma aparecer em casos de necrose tubular aguda. Cristais urinários também podem aparecer nos sedimentos, principalmente quando o paciente tem cálculo urinário. E quando a gente fala de imagem, pode ser solicitado uma ecografia renal, uma urotac, e quando a gente quer visualizar melhor a circulação, pode ser solicitado um ecodoppler ou até mesmo uma angiorressonância magnética. A biópsia renal ela é pedida em casos específicos, como por exemplo na glomerulonefrite rapidamente progressiva, na nefrite intersticial alérgica e alguns outros quadros. Nos restantes a gente se baseia mais nos estudos previamente ditos e importante dizer na anamnese. Ela é um dos fatores mais importantes para a gente não ter que pedir tanto exame. A gente vai fazer uma boa anamnese, interrogar bem o paciente e aí a gente avança para esses exames que eu estava falando aqui para vocês. Já o tratamento ele se baseia em tratar a etiologia da doença. Então a gente vai detectar a causa, vai tratar a etiologia e quando a gente vai para o tratamento da própria insuficiência renal, as bibliografias atuais elas dizem que o uso de furosemida em bolos é um dos usos mais indicados atualmente. Você vai fazer um uso em bolos e se existe uma resposta boa a esse tratamento, você vai seguir a furosemida de forma contínua e logicamente avaliando função renal e sempre tratando a causa, porque esse quadro ele vai se resolver quando você resolver a causa da doença. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o comentário de vocês ali embaixo, isso é muito importante. No mais, eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!